padres casados na Igreja Católica Romana? O que muitas pessoas não sabem, inclusive, principalmente os fiéis, é que na Igreja Católica existem duas grandes divisões de rito. Primeiro, o rito latino, bastante usado tanto na Europa, nas Américas, no nosso caso, América do Sul, América Central e América do Norte, e também na África. Mas existe também outro rito, chamado rito oriental, somando um total de 22 igrejas, mais o rito latino, 23 igrejas. É importante também entendermos que algumas dessas igrejas, a maioria delas de rito oriental, por conta de um certo proselitismo em determinadas épocas da nossa história, acabaram entrando para a Igreja Católica. Biblicamente falando, a base da argumentação ao celibato pela Igreja Católica Romana vai se sustentar na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, versículo de 1 a 9, onde o apóstolo Paulo lhe afirma que o celibato seria a melhor forma para se dedicar-se totalmente à evangelização. Paulo, em outra passagem, Paulo também vai reivindicar o direito de levar consigo uma esposa. Até parece contraditório o texto, mas o texto da versão grega, traduzido por São Jerônimo, chama-se uxores, no termo latino, e esse termo significa esposas. E quando se diz uxores circumducere, conforme está no texto, literalmente quer dizer levar esposas. Esse termo mais tarde vai ser traduzido intencionalmente por mulheres na Bíblia Católica e não por esposas, como corretamente a exegese do texto o apresenta. Vou pegar o texto de uma Bíblia evangélica, João Ferreira de Almeida, e vamos ver a tradução e, na sequência, lemos um texto de uma das Bíblias mais usadas no mundo católico atualmente, que é a Bíblia da Ave Maria. Na Bíblia evangélica não temos nós, 1 Coríntios capítulo 9, versículo de 4 seguintes. Veja bem, é um versículo que vem logo após o capítulo 7 de Coríntios, onde Paulo afirma com veemência o celibato. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Bernabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Veja bem agora, na Bíblia Católica. Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Preste bem atenção que quando fala de Cefas é Pedro. E Pedro, o grande exemplo de Pedro é esse, que Pedro era casado. E Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 29, vai justamente curar a sogra de Pedro. O termo mulheres aqui, que traduzido para a Bíblia Católica, a denotação dele é de que sejam mulheres crentes e não esposas crentes, conforme o texto da Bíblia evangélica, e o texto mais correto e mais próximo do original. A tradição da Igreja nos ensina que o celibato não deve ser uma lei, mas uma opção livre daquele candidato ao sacerdote que realmente sente-se vocacionado para o celibato. O celibato obrigatório passa a ser, portanto, a lei dos homens e não da Igreja. Além do rito latino, existem mais 22 outras igrejas com outros ritos, diversos ritos orientais. E nesse sentido, somente aqueles padres católicos romanos do rito oriental que optarem pelo casamento antes de ser ordenado sacerdote, assim como acontece nas igrejas ortodoxas, podem casar-se. No Líbano, por exemplo, onde existe uma igreja católica maronita, uma igreja genuinamente católica, lá, como em todo o Oriente, os religiosos podem optar pelo celibato ou pelo casamento. E por isso não há nenhum impedimento legal
para o exercício do sacerdócio. Importante também saber que somente aqueles padres católicos romanos orientais e não os ocidentais que optarem pelo casamento antes de ser ordenado sacerdote, assim como acontece nas igrejas ortodoxas, somente esses podem casar-se. Lá, assim como acontece em todo o Oriente, os religiosos, aqueles candidatos ao sacerdócio, podem optar pelo celibato ou pelo casamento. Ele é livre para isso. Não há nenhum impedimento legal no exercício do sacerdócio. No mundo oriental, os católicos romanos somam um total praticamente de 16 milhões de fiéis. No Brasil, alguns bispos de algumas igrejas católicas orientais, maronita, melquita e ucraniana, eles enviaram na década de 80 um documento para o Vaticano solicitando a liberação do matrimônio para futuros padres, principalmente desses ritos orientais. Infelizmente, até o momento, o Vaticano não se pronunciou a esse respeito. Dom Fares Macarum, que é um filho de um padre casado, à época se pronunciou dizendo: se estamos interessados na comunhão com os ortodoxos, por que não preparar desde já homens casados no interior da Igreja Católica Romana para assumir o sacerdócio? No pontificado do Papa João Paulo II, apesar de que o seu pontificado tenha sido contrário à aprovação do casamento dos padres, ele chega a declarar no dicionário dos padres, The Oxford Dictionary of Popes, em julho de 1993, que o celibato não é essencial ao sacerdote. Não foi uma lei promulgada por Jesus Cristo. Historicamente, sabemos que afirmar outra coisa seria uma incoerência com os dados históricos, que contradiz toda a história da própria Igreja Ocidental. Por questões proselitistas, uma grande incoerência ocorre da Igreja Católica quando ela recebe padres casados com suas respectivas esposas e filhos da Igreja Anglicana. Então, eles entram em comunhão com a Igreja Católica e, de certa forma, por conta de um documento promulgado pelo Vaticano, acabam conservando elementos do seu patrimônio específico, principalmente a questão dos ritos e da tradição do casamento. Desde o século I, Pedro, que era considerado o primeiro Papa somente no século V a VI, ele era casado, juntamente com todos os apóstolos que Jesus escolheu, exceto João, conforme os documentos históricos também registram. Ainda os documentos indicam que até as mulheres dos padres presidiam a Eucaristia na igreja primitiva e que, na história da igreja, 39 papas se casaram e alguns também tiveram filhos. O próprio Papa Alexandre VI teve vários filhos. O Papa Sérgio III, do ano de 898, praticamente, se apaixonou por uma italiana chamada Marosa e teve um filho com ela. Esse filho, depois, mais tarde, ele vai se tornar o Papa João XI, com apenas 22 anos de idade. Conforme a sua tradição oriental, é onde existe um grande número de sacerdotes ordenados casados. Ela não quis se desviar dos costumes e das tradições herdadas desde o princípio do cristianismo primitivo, quando era comum a ordenação de padres casados, cuja opção não era imposição, deveria ser adotado por toda a Igreja Católica. Principalmente nesses tempos onde o inimigo, o próprio Satanás, tenta astutamente destruir a Igreja de Cristo e por isso utiliza os meios de comunicação de massa para descobrir a vida desregrada de alguns sacerdotes, divulgando escândalos relacionados ao homossexualismo, à vida conjugal com mulher, de padres e, o pior de tudo, a pedofilia no seio da Igreja. Nesse sentido, com o advento da internet, seminaristas católicos passaram a ter informações melhores. Por exemplo, não dá para esconder hoje, atualmente, que na Igreja Católica Maronita no Líbano existem 1.200
sacerdotes. Destes, metade pertencem a ordens religiosas, são celibatários, e a outra metade são padres que optaram pelo casamento. De acordo com o bispo católico El Hajj, esses sacerdotes não criam problemas nenhum e são excelentes padres. Só para ter uma ideia, no Oriente não se tem problema com homossexualismo e pedofilia na sua maioria. A abolição do casamento na história da Igreja Ocidental vai acontecer somente depois, mas começa alguns indícios já nos primeiros séculos do cristianismo. Não havia qualquer proibição antes do século IV. No século V, por exemplo, 300 bispos que participaram de um concílio de Rímini eram casados. As proibições só começaram a ocorrer em diferentes dioceses somente a partir do século IV e V, por questões administrativas e econômicas. Preste atenção, por questões administrativas e econômicas. Um padre casado e com filhos significava que a igreja teria que dividir os seus bens com os futuros herdeiros do sacerdote. Para quem ficaria a herança do padre? Para os filhos e esposa ou para a igreja? Entre os católicos orientais e os ortodoxos, a tese é de que se a igreja manter seus ministros como celibatários, isto é, solteiros, e aparentemente viver como São Paulo a castidade, estaria podando as vocações de homens que evidentemente fazem a opção pelo sacerdote, conforme os conselhos do próprio Paulo. É bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Em seguida, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Aos solteiros e às viúvas é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Em outras passagens do Novo Testamento fica mais clara ainda a tradição bíblica dos primeiros cristãos. Na carta de Tito, mandada por São Paulo, diz algo em relação ao sacerdote, ao ministro ordenado. Vamos pegar? É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. A carta a Tito, capítulo 1, versículos 6 seguintes, mostra as tarefas que Tito estava responsável a desenvolver em Creta. Na verdade, São Paulo havia dado algumas tarefas a Tito. Uma das tarefas era de constituir presbítero, de constituir pessoas encarregadas de ser futuros sacerdotes e que por sua vez, cuidassem das igrejas locais. Agora, na Bíblia da Ave Maria, nós vemos que os termos são trocados. E a gente encontra outros termos para referir-se a sacerdote ou presbítero, que é sinônimo de sacerdote. A Bíblia diz: eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhidos entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não sejam acusados de má conduta ou insubordinação. Preste bastante atenção que no termo que é para presbítero, nós encontramos a palavra ancião, para não mencionar diretamente ao ministério presbiteral, isto é, ao ministério do sacerdote, ao ministério sacerdotal. Somente no Concílio de Latrão, que em 1123 é que o celibato passou a ser, e isto, preste bastante atenção, somente no Ocidente, uma imposição disciplinar aos futuros padres, aquele seminarista que seria o futuro padre. Mas no século XVI, no Concílio de Trento,
em 1545 a 1563, é que, oficialmente, a Igreja Católica do Ocidente vai instituir lei, uma norma interna que proíbe o casamento dos padres e vai, de certa forma, exigir o seu celibato. No Oriente Cristão, sejam para católicos ou para ortodoxos, os homens casados mantêm o direito de ser ordenado conforme o estado em que se encontra. Gostaria de finalizar comentando sobre um excelente livro de um sacerdote católico romano chamado Padre Donat Cossens, um livro publicado em 2007. Ele é psicólogo, professor e reitor de teologia pastoral em seminário. Inclusive trabalhou por muitos anos na orientação de sacerdotes, principalmente com aqueles envolvidos nos escândalos de pedofilia e suas vítimas nas últimas décadas aí dos anos 80 e 90. Segundo o padre Donald, a problemática do celibato consiste na seguinte questão: ele é um carisma e por isso torna-se problemático obrigado. Na visão desse autor, a crise acontece justamente porque a Igreja Católica regulamentou o carisma. Em muitos casos, o seminarista assume o sacerdote tendo ou não o carisma, mas confiando na graça de viver com alegria uma disciplina. Esquece-se, porém, que a graça supõe a natureza e de que confiar na graça sem a natureza é presunção. De acordo com o padre católico João Batista Libani, doutor em teologia grego-romana, ele diz assim: não cabe a menor dúvida de que o celibato, embora seja um dom para alguns, para outros se converte numa terrível carga que conduz à solidão, ao álcool e aos abusos de droga, assim como as condutas sexuais inapropriadas, uma carga que requer seguir